Olá a todos. Então, continuando nosso curso, no vídeo anterior a gente tinha feito a movimentação da raquete, então a raquete agora já se movimenta conforme a entrada do usuário. Só que ela tem alguns problemas, né? Alguns detalhes. Então, se a gente executar aqui, a gente vai perceber o seguinte, né? Ele vai para frente, né? Vai para a direita ao infinito ali, ela não para no final da tela. E nem aqui. Por quê? Embora a gente tenha usado aqui o comando Move and Collide, não tem nada para colidir ali. Não tem nada no nosso jogo ali que faça colidir. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai colocar alguma coisa ali para parar, uma parede. Bom, essa parede, ela tem que ser filha do jogo, tá? Ela não é filha da raquete, tá? Se ela for filha da raquete, quando a raquete andar, ela vai andar junto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou adicionar aqui uma sprite. O ícone do Godot aqui, tá? Vou colocar aqui. Tá? Sprite 2 é filha da raquete. Quando eu executar o jogo, ó, quando a raquete anda, a Sprite do Godot anda junto. Então, por isso que é importante entender a hierarquia na árvore da cena. Essa aqui é a raiz da árvore, que a gente chama, e aqui os galhos, as folhas da árvore. Bom, eu vou então, tá? Vou apagar isso aqui. A ideia não era ter criado isso aqui. Vou criar a parede. A parede é filha do jogo, tá? Não é filha do fundo, nem da raquete. Então vou clicar aqui em jogo, vou clicar aqui no mais e vou digitar aqui o tipo de node que eu quero. Qual é o tipo de node que eu quero? Static Body. Ó, Static Body. Bom, Static Body tem o 3D, que é o vermelhinho, e o 2D, que é o azulzinho. A gente sempre vai usar aqui os componentes em azul, que são os 2D. Static Body, o nome já diz, né? É um corpo estático. Então dá para perceber que é um corpo que tem no jogo e ele é estático. Ele não se move. Que é a ideia de uma parede, né? Claro, posso ter paredes destrutíveis em jogos, mas a maioria das paredes lá são estáticas. Então, vou criar aqui. Então, ele criou aqui Static Board e eu vou dar um nome aqui. Parede sublinhado direita. Tá? Eu não posso usar espaços aqui, tá? Então, eu uso sublinhado quando eu quero separar. Então, parede direita. A parede direita, a gente poderia pensar assim como uma raquete, que eu teria que ter uma representação gráfica e uma forma de colisão. Mas não é obrigatório que eu tenha a representação gráfica. Nada impede que eu tenha um objeto que é invisível, que não tem uma representação gráfica. Né? Em jogos é comum ter aquelas paredes invisíveis, né? Que o personagem vai e não anda mais. Porque tem um objeto ali de colisão, mas não tem uma representação gráfica. Então a gente pode fazer isso. Nossa parede direita pode ser invisível, não tem problema nenhum. E aí eu vou, como filho da parede, eu preciso um nó que defina a forma de colisão da minha parede. Então eu vou clicar aqui na parede direita e vou clicar aqui no mais e adicionar um Collision Shape, que é aquele mesmo objeto que a gente usou antes, Collision Shape 2D. Tá? Também é um Collision Shape. Tanto a Pneumatic Body quanto o Static Body, como outros que a gente vai ver, Rigid Body, outros que a gente vai ver mais adiante, eles usam sempre o Collision Shape. Inclusive eu posso colocar mais uma forma de colisão, né? Eu poderia ter a parede, só parede e várias formas de colisão para todas as paredes. Mas para não ficar muito confuso, vamos por enquanto associar apenas uma forma de colisão, tá? Então eu tenho aqui a minha forma de colisão. Vou vir aqui, primeira coisa, lembram? Peguei a minha forma de colisão aqui, vou clicar no cadeado, vou travar ela, para mim não mover ela independente da parede, senão fica muito complicado gerenciar o objeto quando ele é composto. Então o que não é para se mexer a gente trava. Bom, a parede direita, vou clicar na forma de colisão e vou criar aqui um shape, que é um retângulo. Tá? Olha, criou um retângulo pequenininho aqui. Tá? A gente não vai mexer diretamente aqui, tá? Até pode, mas eu prefiro clicar aqui no retângulo e alterar as propriedades dele. X, sei lá, 50, 20, e Y aqui, 1000. Ah, 1000 é muito. 500. Ah, 500 tá bom. Aí eu vou pegar aqui a minha parede, opa, Ctrl Z,
Aqui eu estou editando ainda a forma de colisão, né? Mas eu vou pegar aqui a minha parede direita, vou clicar aqui e vou mover ela e colocar aqui do ladinho, tá? Então, vai limitar aqui. Aqui onde está a borda da tela. Ela não vai aparecer, né? Porque esse quadrado azul que aparece aqui não é um elemento visual do jogo, é só aparece no editor para a gente saber que tem uma forma de colisão. Mas no jogo não vai aparecer. E ela pode ser invisível, é só uma coisa para barrar quando chega aqui nesse ponto a raquete parar. Se eu executar agora o jogo, ó, viram como ele para aqui, ó. Ele não segue, então ele limita. Agora eu vou repetir esse mesmo processo para outra parede, a parede esquerda. Bom, então vou criar aqui. Bom, posso criar, né? Mas nada impede também de eu duplicar a parede. Eu posso clicar na minha parede direita aqui e clicar em Duplicate. Ó, duplicou, parede direita 2. Aí eu vou pegar essa aqui e vou renomear, não é parede direita. É parede esquerda. E vou mover ela para cá. Se eu executar aqui, funcionou, ó. Para aqui dos dois lados. Bom, um detalhe bem importante quando eu fiz essa duplicação aqui, tá? Aqui ela vai mais... Vamos ver na setinha mesmo, mais para cá. Que é a linha azul aqui da tela. Um detalhe bem importante, tá? Quando eu fiz a duplicação, o Collision Shape, o shape do Collision Shape aqui, é um resource, o que você cria aqui que não é só uma propriedade, um valor. Você cria aqui uma espécie de objeto, aqui, um recurso. É compartilhado, tá? Quando eu simplesmente duplico. Então, se eu mexer aqui, ó, os dois mudaram. Então, eu tenho que tomar cuidado. Nesse caso, não tem problema dos dois mudarem. Mas se eu não quiser que os dois mudem, eu tenho que clicar aqui em Make Unique, ou seja, tornar único. Mas nesse caso não precisa, eles podem compartilhar. Mas é um cuidado que tem que ter, tá? É muito comum a gente começa a trabalhar com Godot, começar a duplicar as coisas, né? Ctrl+C, Ctrl+V, ou duplicar. E não perceber que os recursos que eu crio, como um shape, por exemplo, ele é compartilhado. Se eu não quiser que seja compartilhado, eu tenho que vir nessa opção aqui e tornar único, para não compartilhar mais com o outro. Mas nesse caso pode ficar, não precisa clicar ali em tornar único. Bom, nós temos aqui então no nosso jogo as paredes, né? Já tem essa delimitação. O que falta agora é a bolinha do jogo, né? Que ela não está ainda se movimentando, fazendo nada. Bom, é um outro objeto que também é filho de jogo, tá? Não é filho nem da... Se fosse filho da raquete, quando a raquete andasse, a bolinha ia andar junto, coisas desse tipo, né? E da parede, é filho do jogo. Então eu vou clicar aqui em jogo e clicar aqui no mais. Quando eu clicar aqui no mais, eu vou escolher um objeto chamado Rigid Body. Ó, tem o 3D, né? E tem o 2D. Eu vou escolher aqui o Rigid Body 2D, que já é uma bolinha, o ícone dele, né? Mas não... Aqui é coincidência, tá? Nosso jogo é uma bolinha, mas é qualquer corpo que se move, mas que é um corpo rígido, que não é necessariamente controlado pelo usuário, que obedece às leis físicas. Ou pode até ser controlado pelo usuário, mas é um objeto que funciona com as leis físicas. E a nossa bolinha a gente quer que funcione com as leis físicas. Eu teria que fazer assim? Não. Eu poderia usar também o Kinematic Body, ou seja, um corpo que se move também para fazer a bolinha. Só que aí eu teria que calcular a física, se eu usasse um Kinematic Body para a bolinha. Eu teria que verificar quando bate na raquete que ângulo que ela faz para rebater, por exemplo.
Não é difícil, até dá para fazer. E existem motivos para fazer isso ou não, né? Tem situações em que é legal fazer isso, quando eu tenho uma física muito específica e precisa que eu quero no meu jogo, que não é necessariamente a física real, e eu quero controlar o movimento exatamente, né? Ou situações em que eu quero que ele simule uma física usando a própria física o cálculo de física do jogo. Então tem situações diferentes. Aqui eu poderia fazer das duas formas o jogo, usando um kinematic body, ou eu poderia, ou posso usar um objeto rígido e usar o cálculo de física do Godot. Eu vou utilizar então o cálculo de física do Godot. Criei aqui meu objeto e vou chamar de bola. Bom, a minha bola é semelhante à raquete no sentido que ela vai ter uma representação gráfica, certo? E ela vai ter também a representação lógica, né? A forma de colisão. Então vamos começar pela representação gráfica, clicando aqui em bola, adicionando um nó filho para a bola, que vai ser uma sprite, que é uma representação gráfica. E a sprite que pertence à bola, eu vou pegar aqui a textura, carregar. Eu já colei aqui dentro da minha pasta sprites do meu projeto bola.png, que é simplesmente um círculo branco. Poderia ter feito isso no Paint, qualquer programa. Paint.net, eu usei o Inkscape, enfim, poderia usar qualquer software para gerar isso. Qualquer software de desenho. Ou pegar uma imagem da internet, de uma bolinha de ping-pong, por exemplo, e usar. Open. Então aqui está a bolinha. Antes de qualquer coisa, travar aqui a imagem, né? Para a imagem da bolinha não se mexer de forma isolada da bolinha. Então, cadeado. Sempre cuidem nisso, tá, pessoal? Senão fica bem confuso trabalhar no jogo. Agora, se eu movimentar ela aqui, é tranquilo. Tô achando ela muito grande, né? Então eu vou vir aqui na sprite dela e vou diminuir o tamanho. Transforme, scale 0.7, 0.7. Assim tá legal. Bom, a bola, o objeto, o rigid body, também tem que ter um collision shape, uma forma de colisão. Vamos adicionar aqui, selecionar a bola, não pode ser filho da sprite, senão não vai funcionar. Clicar em bola, adicionar aqui, collision shape 2D. E agora eu vou adicionar uma forma. Para nossa conveniência, tem uma forma que é o circle shape, que é um círculo, que é exatamente o que a gente precisa, né? Então, de novo, vai ficar igual, mas, como eu falei, não precisaria, né? Aqui é um acaso que os nossos objetos são retângulos e círculos também, mas eles poderiam não ser. Aí não quer dizer que eu vou criar uma forma de colisão super complexa ao redor do objeto, não. Eu posso usar retângulo, círculo, é assim que os jogos funcionam, tá? A gente pode ficar com a impressão que, se eu não fizer exatamente do formato ali do personagem, o usuário vai ver que está errado. Não vê, pessoal. Pode fazer só com retângulos, círculos e cápsulas, que também é bastante usado, que o usuário ele não percebe que está errado, ou se percebe, é uma coisa tão natural nos jogos, que a forma de colisão não encaixa exatamente com a representação do personagem, que não é um problema, tá? Se eu quiser fazer uma forma muito complexa, o jogo vai ficar muito complicado. Vão ter jogos mais realistas, alguma simulação, alguma coisa assim, que eu vou usar formas mais aproximadas. Mas geralmente eu uso formas sempre mais simples. Então aqui, um novo círculo 2D eu criei. Não vou mexer diretamente aqui, já vou travar aqui no cadeado antes que eu faça alguma bobagem. Pronto, já está travado. E aí eu vou vir aqui no circle shape que eu criei e vou alterar o raio aqui. 10, 15, 20. 20 tá legal. 20 tá aproximado aqui na forma da bola. Bom, e agora eu vou executar aqui e ver o que acontece. Ó, caiu e foi para baixo. Ou seja, já tem gravidade, né? A gente, na verdade, nem queria gravidade. Mas tem. Um jogo de Pong não tem gravidade, na verdade. Tem só a bola rebatendo. Se eu der o clique aqui de novo. Ó. E parou ali. Viram como ele já calculou a física automaticamente? Só que agora a gente vai precisar fazer modificações na física. A física que eu vou querer não é exatamente do jeito que está.
eu não vou querer gravidade, eu vou querer que ela quique, né? Vocês viram que ela bateu aqui e ficou parada ali. Ela tem que bater na raquete e rebater. Então tem que estar sem gravidade, a bolinha tem que rebater, né? Tem que ser um objeto com, a gente chama de bounce, né? Com kick. Então vou ter que fazer essas modificações e começar a trabalhar na física da bolinha do pong. Só que isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo a gente vai começar a ter um funcionamento, né, mais parecido com o que a gente imagina que seja o pong. Então, muito obrigado a todos pela atenção.